mais uma vez. Obrigado, meu Eu amigo. que agradeço. Seja bem-vindo. Ó, deixa eu pôr essa sacolinha aqui, ó. Fica à vontade, você está em casa. Tenho certeza que eu posso falar isso. Pode mesmo. Eu vou tomar dessa água aqui, mas eu quero levar minha garrafinha fluidificada para Ribeirão, né? E esse aqui... Obrigado, meu querido. Obrigado, eu, bem. Eu vou usar esse aqui, então. Esse aqui é um repetidor que está aqui comigo. É isso? Que bom. Pronto, o fio chegou. Deixa eu só ligar o meu trique-trique aqui. Você sabe que trique-trique é um termo universal, né? Sempre que você esquecer o nome de uma coisa, você usa o trique-trique que dá tudo certo. Ah, mas isso aqui é um tablet. Isso aqui é um notebook. Isso aqui é uma... Depois que você esqueceu, você fala trique-trique e tá tudo certo. Né? Trique-trique é sinônimo de coiso. Vou ligar o coiso aqui. Em Minas é trem. É sinônimo também. Pronto, trique, coiso, trem. A gente está pertinho de Minas aqui, né? Eu conheço bastante a região, gente, porque eu fui representante comercial de uma divisão da Tigre. Os mais antigos vão se lembrar que tinha a Cipla, uma caixinha de descarga assim que puxava a cordinha. Era uma divisão da Tigre, né? A herdeira, infelizmente, não soube administrar corretamente. Ela veio a ser reincorporada na Tigre, mas aí eu já estava trabalhando em outras empresas. Eu tenho muita dificuldade quando me perguntam qual a sua profissão, porque vereador não é profissão, é ocupação, né? Vereador é mandato. Inclusive hoje no fórum em Ribeirão Preto, a juíza me perguntou, num dos processos que a gente tem lá, qual era a minha profissão. Eu falei, nossa, meritíssima, que difícil isso, né? Hoje, se eu tiver que falar minha profissão, eu falo, eu sou empreendedor social, porque trabalho na Unificação Kardecista de Ribeirão Preto há pelo menos 40 anos. Estou com 57, há pelo menos 40 anos eu trabalho na Unificação Kardecista. Nesse período, então, fui representante comercial, depois gerente dessa empresa, depois de uma multinacional que vocês conhecem que faz a pilha Duracell, depois a Gillette comprou a Duracell, e aí eu fui trabalhar numa empresa nacional que faz uns acendedores de fogão. Quem tem aquele catálogo da Avon conhece um acendedor da Lume, que faz um pleque-pleque assim, muito bom, não tem gás. E essa vida foi assim. Então, eu fui administrador também de uma autarquia pública que construiu o nosso parque tecnológico lá em Ribeirão Preto, hoje um dos parques tecnológicos mais importantes do mundo, dentro do terreno da USP, onde fica a USP lá em Ribeirão Preto. Então é difícil falar que profissão, porque eu fui administrador privado, administrador público, mas durante esses 40 e tantos anos, eu sempre estive à frente dos trabalhos da Unificação Kardecista, desde quando o Jean tomou contato lá no departamento de mocidade. O nosso centro espírita se chama Eurípides Barçanufo, porque um aluno do seu Eurípides, o seu Cândido Pinto Valada, ele mudou-se para Ribeirão Preto, ficou amigo do meu tio-avô, que o senhor conheceu de nome, o senhor José Papa. Eles eram mocinhos, eles tinham 22, você pega a ata de fundação, em 1926, eles tinham 22, 23 anos e fundaram o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E por que a Unificação Kardecista? Porque eles eram moços e o vigor do Centro Espírita Eurípides, ele estava tão pujante que havia o Centro Espírita Apóstolo Paulo dos Campos Elíseos, que é um bairro grande de Ribeirão Preto. Mas já com uma diretoria pessoal mais de idade, estava mais fraquinho, e juntou os dois CNPJ, então, do Centro Espírita Apóstolo Paulo e o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, ganhou esse nome Unificação Kardecista, que não é a USE, não é a União das Sociedades Espíritas, é uma instituição que ganhou esse nome porque uniu dois CNPJs. É lá que eu trabalho, é lá que eu frequento. Eu tenho 57, eu frequento pelo menos 58, porque minha mãe ia tomar passe lá, então já devia estar lá
na barriga da minha mãe tomando passe, coitada, se ela sonhasse o trabalho que eu ia dar. Gente, eu nasci bem estragadinho. Não parece hoje com quase 50 anos, mas eu cheguei bem estragadinho. Eu cheguei com um tumor benigno no pulmão. Antes disso, meu corpo rejeitando o próprio sangue, o doador era o meu pai, o único que achava, mas ele estava no boteco tomando uma, já comecei tomando uma, já nascendo já. Mas vaso ruim não quebra, estamos aqui. Então, foi a transfusão de sangue, foi a cirurgia no pulmão, foi a asma severa até os 9 anos de idade, quando, numa orientação do plano espiritual, olha, ele precisa parar com a alopatia e tomar a homeopatia. Fomos tomando homeopatia, atividade física, os cuidados no campo da espiritualidade. Estamos aqui, felizmente, íntegros, podendo trabalhar com saúde, podendo dirigir um automóvel até essa delícia de Cristais Paulista, atender um convite tão carinhoso e ter essa boa impressão ao chegar aqui, né? Quem não estuda a sessão mediúnica, quem não estuda mediunidade, e eu já vi muito espírita que largou o centro espírita porque fala, é tudo igual. O espírito chega bravo, batendo boca, batendo na mesa e sai bonzinho. É tudo igual. Já vi espírita que trabalha no espiritismo falando isso, mas porque não estuda. Lá o livro dos médiuns, ele é muito claro nisso, né? Muitas vezes aquele espírito que está sendo trazido para uma comunicação, primeiro, ele nunca foi chamado de irmão, e de coração, né? Não é da boca para fora, mas chamado de irmão. E ingressar numa atmosfera como essa, eu fui impactado ali pela beleza, a moda do cristianismo primitivo, com essa simplicidade, mais limpo, bonito, pintado, todo mundo no conforto, não tem luxo, mas tem simplicidade, tem acolhimento, tem beleza. Vocês sabem que as primeiras casas que os cristãos primitivos faziam acolhimento eram os homens do caminho, né? Não era isso? Lá no Paulo Estevão, Emmanuel, esse romance psicografado pelo nosso Chico Xavier, ele faz parte daquela coleção chamada Romances Romanos. Lembram? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. Falei na ordem certa? Ou Renúncia vem antes de... Não, tá certo, né? Tá bom. E eu acho tão interessante essa passagem, né? Porque o Chico conta que um dia Emmanuel se aproximou dele para dizer que precisava relembrar o cristianismo primitivo em essência, mas que o Chico falou assim, mas eu sou um vendedor de alho, né? Eu rego alho, eu vendo bilhetes de bicho para ajudar meu pai e rego alho, a plantação de alho, como é que eu vou ter condição disso? Foi quando Emmanuel fala para ele que ele precisaria de 3 coisas, né? Vocês lembram? Quem lembra? Pode falar alto. Né? Parece fácil falar, difícil de ter, né? Mas tem um fato curioso nessa passagem, que o Emmanuel vira para o Chico e fala assim, mas Chico, deixa eu te falar um negócio. Você vai precisar melhorar o seu padrão vibratório, Chico. Eu morro de rir dessa história, porque se o Chico tem que melhorar o padrão vibratório, imagina a gente, né? E às vezes também eu escuto assim que não precisa estudar, precisa estudar. Né? Então para quê? Para a gente, também usando as palavras do Emmanuel, quando a gente amola a enxada, ela trabalha melhor. E todos nós somos médiuns. Todos nós temos as mediunidades mais importantes e mais ordinárias, no sentido de ser comum, que é a inspiração e a intuição. A intuição é quando nós jogamos luz para dentro da gente, né? Intuição é intuir, é jogar luz para dentro de si. É justo acessar esse arquivo milenar, porque somos velhos viajantes desse universo infinito. Somos a síntese de um processo evolutivo multimilenar. Somos a melhor versão de nós mesmos. Certo? Com todos os nossos defeitos, tomamos a decisão de ser imperfeitos úteis. Imperfeitos úteis. É isso que nós somos, graças a Deus.
E estamos aqui executando o nosso planejamento reencarnatório. Da onde surgiu essa expressão? Do André Luiz. O Emmanuel, que não era bobo nem nada, enxergou nesse médico desencarnado, né, diz a tradição espírita, que foi um médico que viveu no Rio de Janeiro e que no plano espiritual se deparou com a realidade espiritual. E Emmanuel enxergou nele a capacidade de narrar o que estava se passando. Né? Vocês imaginem a dificuldade de um homem que tinha o 4º ano do grupo, como falava antigamente, né? Agora é o ensino fundamental, e de traduzir o que se passava no plano espiritual. E ele conseguiu. Porque hoje é fácil. Se eu tivesse dito para o Jean assim, ó Jean, eu vou usar o PowerPoint na conexão pela internet e aquela tela que vai passar, eu podia fazer a palestra inclusive de Ribeirão Preto, certo? Lembra quando o André Luiz fala assim que eles se concentram e numa tela na parede viria uma mensagem de um espírito mais adiantado que eles não sabiam que planeta que eles estavam? E o Chico não conseguiu escrever, o André Luiz falando, ele escreveu, a gente conseguiu entender. Hoje a gente sabe que isso para nós é uma coisa muito comum, notadamente depois da pandemia. Mas voltando então ao cristianismo primitivo, é muito interessante nós vermos o Emmanuel dizer isso para o Chico. Chico, você precisa melhorar o seu padrão espiritual. E isso é muito interessante porque nós vivemos esse processo de melhoria contínua. E nós reconhecemos o Evangelho de Jesus como a base da doutrina espírita. Kardec fala que sem o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita seria mais uma filosofia espiritualista, como muitas que existem no planeta. E que o nosso Leon Denis faz uma síntese muito linda no livro Depois da Morte, que foi o livro que converteu quem para o Espiritismo? O seu Eurípides, que era muito inteligente. O tio dele, apesar de trabalhador, não tinha a capacidade de argumentação do Eurípides, então falou, lê esse livro aqui. Da noite para o dia ele falou, eu sempre fui espírita e não sabia. Enfrentou todo aquele problema em Sacramento, mas fundou o primeiro colégio espírita do mundo. Graças a isso, o seu Cândido vai para Ribeirão, funda o Centro Espírita, que graças a Deus eu frequentei, nasci, desde a evangelização, dirigi a Mocidade Espírita, presidi a instituição por alguns anos, mas tive que renunciar em 2013, quando eu me elegi vereador. Porque nós construímos uma creche há 42 anos, a creche Vovó Meca, que agora é conveniada da prefeitura. E a lei do terceiro setor ela não admite membro de poder em diretoria executiva de entidade conveniada à prefeitura. É uma evolução da lei. A gente renuncia ao cargo, mas jamais ao encargo. Então nós continuamos trabalhando na instituição que tinha 95 crianças, agora quase 400 crianças nas 2 escolas que trabalhamos, que mantemos. E vamos, lembra do Centro Espírita Apóstolo Paulo? Agora tornou-se Ginásio Apóstolo Paulo, que nós estamos restaurando então a instituição, esse conjunto, né? O Centro Espírita ali no centro da cidade, as 2 instituições de crianças, e agora volta o Ginásio Apóstolo Paulo para educação e formação para o trabalho do adolescente. Ribeirão é uma cidade de 700 mil habitantes, vivendo a pujança de uma cidade de orçamento de quase 5 bilhões de reais por ano. Então, num mandato de um prefeito, nós temos um orçamento de 20 bi. Imagina a ganância olhando para isso, né? Mas a gente veio para servir e não se servir. Então é uma grande oportunidade que nós temos de trabalhar. Porque no terceiro setor, a gente vê a coisa acontecer mais rápido, né? Então é gostoso você estar lá na creche, você estar na escola, você está na casa do vovô, que é uma casa que eu também fui diretor lá em Ribeirão Preto, e você vê as coisas acontecendo. Mas e o primeiro setor? Por que só a ganância pode cuidar? A gente não pode? Com a consciência que nós temos? Não é? Porque quem está tomando a decisão hoje de como será o investimento na educação, na saúde, na segurança? A gente vê muitas ações policiais em cidades grandes, a televisão mostra, invadiu a favela tal, matou 40 pessoas, matou 50 pessoas.
Mas está faltando a gente ver os departamentos de inteligência, né? Lembra do ditado que a Lava Jato siga o dinheiro, né? Cadê a inteligência para seguir as movimentações financeiras para pegar o andar de cima e não só o pessoal da favela? Porque o policial ele sai muitas vezes com uma força de armamento até inferior ao do crime, então ele já sai num nível de tensão muito maior, e essa operação não é precedida de uma inteligência para ir pegando os tubarões e não só os bagrinhos, porque senão a gente vai ficar nessa enxugação de gelo por muito tempo. Então nós olharmos para isso tem tudo a ver com doutrina espírita. Por que, Papa? Ora, Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais. Nós reencarnamos em sociedade, não? Para quê? Para que possamos aprender uns com os outros, ok? Ok. A gente gosta de viver numa cidade limpa ou suja? Organizada ou desorganizada? Pacífica ou violenta? E por que nós não vamos levar esses princípios antes para uma fiscalização e depois para uma gestão? Vou contar um caso muito simples para vocês, que é muito comum nos países desenvolvidos, que eu tive a felicidade de conhecer muitos. Você está muitas vezes num lugar, uma cidade grande como Paris, uma cidade grande como Roma, como Nova York, e às 10 horas da noite a pessoa pergunta assim: o senhor deseja comer mais alguma coisa? A cozinha vai fechar. Às 11 ele pergunta: o senhor deseja beber mais alguma coisa? O bar vai fechar. E meia-noite fecha, cada um vai para sua casa. Algumas cidades grandes do Brasil, você tem uma situação de perturbação de sossego tão intensa que as pessoas estão se medicando para conseguir dormir, porque a fiscalização não vai colocar disciplina num bar que coloca caixas de som do tamanho do mundo, uma música. E aí chega no gabinete do vereador: vereador, eu estou filmando isso aqui do quarto que meu pai dorme. Do quarto que meu pai dorme. É justo? Meu pai está tomando remédio, não consegue dormir, eu vou ter que vender esse apartamento que eu comprei com muito custo, reformei, fiz os armários, investi, agora eu tenho que vender porque meu pai não consegue dormir. Mas o que isso tem a ver, gente, com o mês de Kardec? Isso tem a ver com vida em sociedade. Ou nós vamos respeitar o outro, mas a ganância não quer, né, gente? A ganância está preocupada com o lucro. Poxa, mas nós temos os valores. A gente aprendeu na doutrina espírita que é mais difícil ser do que ter, mas é o caminho. A gente reencarna para isso. E isso constitui aquilo que Jesus chamou de tesouro no céu. Ajuntai tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. O que é o tesouro no céu, senão a nossa evolução espiritual, aquilo que carregamos e que justamente acessamos pela mediunidade que eu falei no começo, intuição. É justo? Porque é patrimônio meu, eu constituí com a minha experiência, caindo, levantando, imperfeito, útil, mas eu constituí esse patrimônio. É justo que eu acesse pela intuição. Só para fechar, e a inspiração é algo que me inspira, é algo que vem de fora. A sua oração me inspirou. Esse quadro me inspira, o seu Eurípides me inspira. Espírita não adora imagem, né? Às vezes tem espírita que confunde. Não tem que ter imagem, meu Deus. É uma homenagem a Jesus e ao seu Eurípides. Não tem misticismo aqui de que a imagem tem poder. É uma homenagem. Esses quadros nos inspiram como nos inspiraria uma paisagem, um livro, um filme, né? Aliás, está de graça pelo YouTube, a propósito do que está acontecendo lá em Israel, está de graça no YouTube, eu passo para você um filme que chama Negação. Negação. Uma pesquisadora, me lembrou tanto Kardec, porque ela é professora de história judaica, e ela é contestada por um falastrão lá do Reino Unido. Eu não vou dar o spoiler no filme, tá, gente? Mas um falastrão, sabe esses falastrão? O pior é que um monte de gente acredita em falastrão. E ele fala que o Holocausto não existiu. Meu Deus, tadinha ela. Eu ia falar, eu arranco os cabelos, mas não dá, né, gente? Mas ela
se arrancando os cabelos, e uma coisa de cultura deles lá. Ela podia ignorar o processo, ele abriu um processo de difamação contra ela. Ela podia ignorar, porque ela é uma professora, doutora, catedrática, e ele um falastrão do Reino Unido. Mas ela aceita. Porém, ao aceitar, ela tinha que provar que ele estava errado. Olha isso. Mas ela é bem sucedida nisso, só isso que eu vou falar do filme. Porque é muito atual. Uma pesquisadora, uma historiadora, professora, doutora, pós-doutora, discutindo com um falastrão, que um monte de gente dava ouvido. Mas ela vai e consegue, com evidências históricas, dizer que o Holocausto aconteceu. Então, na lei de sociedade, fechando a questão do barzinho, o que regula para o ser humano ter saúde, o limite de som? Por exemplo, abre uma fábrica. Ribeirão Preto tem fábricas em bairros que são habitados. Ipiranga, Campos Elíseos, Vila Tibério. De que conhece Ribeirão Preto? Franca deve ter também. Mas como é que essa fábrica tem licença para funcionar num bairro residencial? Vai um engenheiro, faz um conforto acústico, a CETESB, a Companhia de Desenvolvimento, vai dar um alvará. Não, ok, o teu ruído está dentro do limite. Que limite? Chama ABNT. É uma norma técnica que coloca um limite para o som. O mesmo limite para uma fábrica, para o escapamento da moto, para um bar. Vale para todo mundo. Então é questão de disciplina. Puxa, mas o cara do bar subornou o fiscal. E aí ele está tocando o som até a hora que ele quiser e o terror está estabelecido. Então, olhar para Kardec significa entender que reencarnamos em sociedade. E que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Não é isso que a gente aprendeu desde pequeno? Mas nós precisamos aprender a fazer valer isso. Nós precisamos aprender a construir uma sociedade pacífica como Jesus anunciou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ok, mas nós vamos ter fé nisso, e temos, mas a fé recomendada por Chico Xavier, a fé operante, a fé que toma a iniciativa de construir. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Verdade, mas a gente não vai cruzar os braços e ficar esperando que a espiritualidade faça. A gente reencarnou para fazer isso. É possível evoluir no plano espiritual, gente? Alguém me ajuda? É possível. E para que reencarnar? Vamos trocar ideia. Porque no plano espiritual nós nos reunimos por afinidade, não é isso que a doutrina espírita nos ensina? E é justo. E aqui nós estamos mergulhados na diversidade. Então é aqui que nós vamos ter a oportunidade de oferecer outra face. Porque por afinidade, você vai oferecer outra face para quem? Né? Por afinidade você vai passar na porta estreita quando? Por afinidade você vai embainhar a espada? Quem lembra dessa expressão? Embainha a tua espada, Pedro. Porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. É Jesus anunciando que nós somos governados pela lei de causa e efeito. Embainha a tua espada. Porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Vocês lembram dessa cena? Os soldados não sabiam quem era Jesus. Imagina os nazarenos de cabelo comprido, barba, misturado com um monte de gente, né? Pobre, doente. E Judas fala que ele quer beijar. É Jesus. E o guarda avança nele, diz o texto do Novo Testamento. Nossa, mas vocês espíritas estudam o Novo Testamento? Né? E o Antigo Testamento também, mas o Novo Testamento com mais afinco, porque entendemos que Jesus, usando uma expressão das outras tradições religiosas, é o profeta mais perfeito que conhecemos. Na verdade, o modelo a ser seguido, como diz o Espírito Verdade. E nesse texto diz então que Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado. Nesse momento vocês vão se lembrar, Jesus vira para os outros discípulos e diz: vocês estão vendo? Vamos arrumar a espada e partir para cima deles. Não foi isso, né, gente? Não foi isso. Jesus
é o príncipe da paz. Ele fala em bainha tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Então nós, nessa confiança que temos de que a essência do Evangelho está entre nós temos essa certeza, gente? Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, pinça dos Evangelhos o ensinamento moral. Lá no livro Opinião Espírita, Emmanuel diz que nós não brigamos por causa de religião, ou não deveríamos brigar, mas nós temos a nossa opinião. E os espíritas não ficaram esses 2000 anos discutindo se Maria era virgem ou concebida por José, se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. Nós temos a nossa opinião. Jesus de Nazaré, Maria foi concebida por José, obedecendo às leis da terra. É a nossa opinião, mas a gente não briga por causa disso. Então, a Kardec, com o Espírito de Verdade, pinça dos Evangelhos o ensinamento moral. Então nós temos a convicção de que a essência do Evangelho está entre nós. E não poderia ser diferente. Repara quando a gente planeja algo importante, a educação dos nossos filhos, a reforma desse centro, a nossa empresa. Conforme nós caprichamos mais no planejamento, a chance de êxito é maior. Mas quem está aprendendo a planejar é a gente, Jesus não. Então ele vinha trazer a mensagem mais importante que a terra recebeu, sabendo das nossas imperfeições, sabendo que adulterariam grande parte daquilo que ele trouxe. A humanidade se distraiu com essas questões menores e a essência do Evangelho chega até nós. Ou não está conosco a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo. Gente, a importância da parábola do filho pródigo, a atualidade dessa parábola. Eu atendi a filha de uma amiga nossa lá no atendimento fraterno. A filha está fascinada com a história do inferno, gente. Fascinada, porque uma amiga insistiu para ela ir numa igreja X e lá na igreja enfiaram na cabeça dela que o inferno existe e que ela peca e que, portanto, a chance de ela ir para o inferno é muito grande. E é o mesmo conto do vigário, os mesmos vigaristas que pregavam isso lá na Idade Média para arrecadar as indulgências, para vender as indulgências. Qual é o pecado que você cometeu, minha filha? Eu transei com meu namorado. E também eu assisti outro canal de televisão que não é o canal X que o pastor falou que eu tenho que assistir. Então, eles enfiam na cabeça. O inferno existe, você peca, então paga para não ir para o inferno. É o mesmo conto do vigário. Eu falei, minha filha, o Deus de Jesus é aquele da parábola do filho pródigo. Vamos relembrar? O reino do céu se assemelha a um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, nós, inexperientes, pediu a parte dele da herança, nós, os talentos. Lembra da parábola dos talentos? Nós estamos na posse dos talentos. Foi para um país distante, nós, quando nos afastamos de Deus, do Pai, deu com os burros na água, não é isso que está escrito lá no Evangelho? Não com essas palavras, não. Deu com os burros na água, se arrependeu, voltou, o que o pai dele fez? Uma festa. Não vamos discutir hoje a história do irmão que ficou enciumado. Hoje não. Vamos pegar isso. O Deus de Jesus de Nazaré é o Deus que ele mostra na parábola do filho pródigo. É o Deus dos 70 vezes, 7 vezes de perdão. Esse é o Deus de Jesus. É o da misericórdia infinita. Então a gente chega à conclusão que o inferno não existe. Porque quem vai para o inferno segundo a teologia convencional? Quem não tem conserto. Quem tem conserto vai para o purgatório. Quem não tem conserto vai para o inferno. E alguns para os quintos dos infernos. Lembra da expressão? Quintos dos infernos. Se Deus fez um filho que não tem conserto, ele não é mais Deus. E se a paciência dele acabou a ponto de mandar o filho para os quintos dos infernos,
Ele não é mais Deus, porque ele não é a infinita misericórdia. E não foi Jesus que ensinou errado, que é 70 vezes, 7 vezes. É Ele, Deus, que perdoa incondicionalmente. Então, esse é o Deus de Jesus. Esse é o Deus dos espíritas. E nós não precisamos ficar pregando que o inferno existe, amedrontando as pessoas para dar dinheiro. O espiritismo é libertador. Nós somos construtores de nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio. E isso é libertador a ponto de nós estarmos aqui na casa espírita, relembrando cenas do Evangelho, que confiamos serem verdadeiras, porque chegaram até nós. Kardec estudou, gente, que paciência do Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, trechos do Novo Testamento, dissertações de Allan Kardec, instruções dos Espíritos, esmiuçando para a gente esse conceito. Emmanuel vem e aprofunda mais ainda o Novo Testamento. Pão nosso, caminho, verdade e vida, vinha de luz e qual que eu estou esquecendo? Pão nosso, caminho, verdade e vida, vinha de luz, fonte viva. Trecho por trecho. E quando o Evangelho segundo o Espiritismo fez 100 anos, o Emmanuel ditou para o Chico o Livro da Esperança. Deve ter na biblioteca aqui. Numa das lições, tem uma lição que se chama assim, Pedido de Mãe. É uma festa de casamento, Jesus estava presente, vocês vão se lembrar, é famosa essa festa que o vinho acaba. E daí? Acabou o vinho, vai para casa, né? Mas é mais uma figura, mais uma metáfora. O vinho da festa acabou. Aí Emmanuel pinça do Novo Testamento, Maria estava nessa festa, então devia ser alguém muito próximo, alguém muito conhecido. Antes que Jesus opere o fenômeno, Maria diz assim, façam tudo o que ele vos disser. É esse versículo que viaja 2000 anos e vem nos encontrar no mês de Kardec em Cristais Paulista, em 2023. Façam tudo o que ele vos disser. Eu não preciso nem perguntar. Nós não fazemos tudo o que ele nos diz. Vamos ver? Ama o teu inimigo. Bendiga aquele que te calunia. Ora por aquele que te persegue. Se alguém vos bater numa face, ofereça outra, que não seja da vingança. Perfiai por entrar na porta estreita. Embainha a tua espada. Então nós não fazemos. Muito bem. Mas olha que interessante. O bom educador, mais do que acrescentar informação quantitativamente, é aquele que faz emergir do educando as suas potencialidades. E se o educador Jesus de Nazaré nos deu essa tarefa, nos disse essas questões, é porque somos capazes. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa árvore sair daqui. Eu sou ambientalista e fui lá ver o que é sicômoro. Sicômoro é uma árvore do norte da África que se adaptou muito bem na Ásia. Vocês vão dizer para esse sicômoro sair daqui para lá. Vocês vão falar para essa montanha sair daqui para lá. Em 2000 anos, alguém viu alguma montanha sair daqui para lá? Algum sicômoro sair daqui para lá? Nunca ninguém viu. Então, que montanha que Jesus está falando? O orgulho, o ciúme, o sentimento de posse, o apego, a ganância. É essa montanha. A preguiça, a vingança. É essa montanha. Tá certo? Então, provavelmente, muito provavelmente, Jesus está fazendo uso de mais uma metáfora, de que se nós fizermos tudo o que ele nos diz, nós vamos mudar da água para o vinho. Mas não da noite para o dia. Então, o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita faz toda a diferença, porque quantos de nós desencarnamos sem sequer cogitar dessas questões? E aí foi uma existência perdida? Não. Porque a mudança da água para o vinho não é da noite para o dia. É evidente que nós vamos ter, através da fé, um resultado diferente.
imperfeitos úteis. Ok, com fé, aliás, como diz o Rapa lá, né? A fé na vitória tem que ser inabalável, vamos em frente, somos imperfeitos, estamos reencarnados, 8 bilhões de pessoas dos encarnados, mais alguns bilhões desencarnados, num processo hipercomplexo de interação, encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam os nossos pensamentos, o que ele responde? Mas ótimo! No plano espiritual evoluíamos, nos reunimos por afinidade. E aqui, nesse caldeirão de diversidade. Então, tem um termo da administração, gente, uma palavrinha em inglês que se chama startup. O que é uma startup? É uma empresa nascente de base tecnológica. Tá? Ela trabalha no campo da pesquisa e da inovação. Aí criaram uma aceleradora de startup. Como é que você acelera uma empresa? Colocando num ecossistema onde tem pesquisa, onde tem investimento, onde tem a academia. Você trocando, você anda mais rápido. Você tira a dúvida no contador, você tira a dúvida no banco, você tira a dúvida no professor, você consegue um investidor. Então, uma aceleradora de startup. Nós estamos numa aceleradora da evolução. Então, quis o Papai do Céu, pela sua infinita misericórdia, infinita inteligência, infinito amor, filho, então aqui no plano espiritual você está evoluindo, mas volta lá. Vamos na diversidade, porque você vai ter que aprender a oferecer a outra face. Você vai ter que aprender a embainhar a espada. Você vai ter que aprender a amar o teu inimigo. Você vai ter que aprender a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então a bênção da doutrina espírita e da obra de Kardec é nós entendermos que essa transição na qual estamos egoístas, estamos orgulhosos, estamos apegados, estamos preguiçosos, é uma transição, não é o fim do mundo. Né? Os tempos são chegados, a gente escuta algumas igrejas dizendo, sim. E o que Emmanuel disse lá no Pinga Fogo? Que o século XXI é o século da transição planetária. E os sinais são evidentes. É o fim do mundo? Não. É o transpor de uma fase e que nós estamos plenamente aptos a enfrentar. O Papai do Céu não ia nos colocar numa fria. Vai lá, Jean, vou te pôr numa gelada. Isso não é coisa de Deus. Então nós estamos plenamente capacitados de enfrentar essa fase. Dolorosa em muitos casos, né, gente? Olha o que nós estamos assistindo agora de novo no Oriente Médio. Por que eles reencarnaram lá e não aqui? Por que nós reencarnamos daqui e não lá? Nós não reencarnamos na faixa de Gaza, nós não reencarnamos na Ucrânia, nós não reencarnamos na Síria, no Haiti, nós reencarnamos aqui. Então aqui é nosso campo de trabalho. Então ao invés de lastimar que nós temos os nossos problemas, nós vamos agradecer de ter reencarnado num país onde tanta coisa tem para ser feita. Cada um na sua aptidão, cada um no seu talento. Mas, devagar e sempre. Nós já temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita, no caso de brasileiros, temos Chico Xavier aprofundando, esmiuçando para facilitar o nosso entendimento e dizer, que coisa, né? Realmente eu não preciso mudar da água para o vinho e da noite para o dia, mas eu entendi. Porque tem a questão também do nosso pedido. Se somos imperfeitos hoje, fomos mais imperfeitos no passado. E como foi a nossa delinquência no passado? Foi um homicídio, uma traição? Eu esqueci o nome da senhora. A dona Célia. Vou inventar uma história aqui, tá? Relembrando a parábola dos talentos, vocês lembram aquele que escondeu um talento e devolveu? O que aconteceu com ele? Foi severamente castigado, mas ele devolveu. Se aquele que devolveu foi severamente castigado, imagina quem está roubando. Né? Porque o poder, gente, hoje eu posso fazer essa afirmação categoricamente, o poder não muda ninguém, o poder revela. O poder não muda ninguém, o poder revela.
Mas eu não sabia disso em algumas encadernações passadas, como dizia a nossa Dercy Gonçalves. E refém do ego, né? Para o ego é importante ter e não ser. E ter é mais fácil. Sócio da dona Célia, refém do ego, ela adoeceu, passei a perna nela, peguei um tanto de dinheiro que lhe cabia, comprei uma casona, um carrão, um barco. Nossa, aquele cara bem sucedido, hein? Né? Só que a família da dona Célia adoeceu. Teve gente que se drogou, teve gente que deprimiu, teve gente que se matou. Mas nós somos filhos do mesmo pai, né? A nossa essência, nosso DNA é divino. E um dia a ficha cai. Outro dia eu falei lá em Ribeirão, na nossa cidade, que a ficha cai e ninguém sabia o que era. A gente sabe. Ficha cai, virou o disco. O pessoal, vira o disco. O que é isso, vira o disco? Muda de assunto, não precisa explicar. Quando a ficha cai, porque somos filhos do mesmo pai, o abalo é tão profundo, muitas vezes, que a gente desorganiza o corpo espiritual e ao plasmar o corpo físico, essa desorganização é manifesta numa deficiência física ou mental. Não é castigo de Deus, é consequência. Lembra? Embainha a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. E a espada, gente, vamos lembrar Jesus? É a língua, é o olho. Se teu olho é motivo de escândalo, é preferível que você arranque. Outra metáfora, pelo amor de Deus. E a hora que a ficha caiu, consciencialmente eu estava sofrendo. Então eu pedi uma oportunidade de reparação. Eu não aguento mais sofrer. Eu quero uma reparação. Ok, vamos organizar uma reencarnação. Como filho, como pai, como irmão, como marido, como um parente muito próximo, para que eu possa ajudá-la a refazer o estrago que eu fiz. Eu causei dano. A nossa justiça da terra é tão imperfeita, mas já considera isso. Quem causa dano tem que reparar. Então, essas pessoas que estão aí reféns do ego, enterrando talento, né, na preguiça, na facilidade da fartura material, né, enterrando talento, porque tem tempo, tem dinheiro, tem saúde, sabe ler e escrever, sabe conversar. Ou para usar uma expressão que o Dr. Bezerra de Menezes gostava muito, no tempo dele escrevia discutição. Eu estou aqui discutindo um assunto. Esse termo virou parece briga hoje, né? Mas o Dr. Bezerra de Menezes, ele era deputado federal quando o Rio de Janeiro era capital do Brasil. E ele escreveu um tratado, depois quem quiser acessar pela internet, defendendo a abolição da escravidão. Imagina o tanto de fake news, né? Que não fizeram para cima dele. Como que eu vou tocar minhas fazendas? Essa é uma outra discussão. Eu estou dizendo que o ser humano não tem que ser escravizado. Aliás, nós brasileiros estamos ainda atrasados em relação ao que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu há mais de 100 anos. Porque ele fala que assim que fizemos a libertação, a alforria, deveria haver política pública para esses irmãos, essas famílias que trouxemos violentamente da África para escravizar aqui. Mas aqui a gente fez assim, da porteira para fora se vira. E é evidente que as condições de desigualdade até hoje se perpetuam. Então é uma dívida que nós temos como sociedade. E que nós não reencarnamos aqui à toa. Não reencarnamos no Haiti, não reencarnamos na Ucrânia, não reencarnamos na faixa de Gaza, reencarnamos aqui. Aqui é nosso campo de trabalho. Relembrando então o Dr. Bezerra de Menezes, que ele falava, eu não sou dono da verdade, mas vamos discutir o assunto. Dessa discutição, escrevia-se assim no português castiço, haverá uma síntese. Eu tenho uma tese, você tem outra, que seria uma antítese, e dessa tese, dessa antítese, nós vamos ter uma síntese. E assim o processo histórico evolutivo vai se desenvolvendo. Faz diferença o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita ou não? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque mesmo no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Jesus, muito obrigado pela sua preocupação com a minha felicidade no reino dos céus, mas eu queria ser feliz agora. Eu não queria perder minha mãe, meu filho, meu braço, meu emprego, meu amor. Então, filho, mas deixa eu te explicar. Existe um princípio universal revelado
pelo mesmo Jesus de Nazaré, de que a cada um será dado segundo suas obras. É justo. De que aquele que ergue a espada vai voltar. Então, de que a quem muito foi dado, muito será pedido. É justo? Se nós estamos na posse dos talentos, como estamos multiplicando? Porque isso nos devolve movimento. Ao invés de nos culparmos que no passado delinquimos, estamos aqui vivendo a colheita, nós vamos melhorar a nossa autoestima e dizer o seguinte: espera aí, se Deus já reconhece em mim estrutura espiritual e emocional suficientemente fortes para viver o processo de libertação das delinquências que eu pratiquei no passado, opa, eu vou erguer a cabeça e enfrentar o problema com a fé operante, como disse o nosso Chico. Eu não vou entender que eu estou abandonado de Deus. Eu não vou entender que porque um desvio eu vou para o inferno, eu tenho que pagar para não ir para o inferno. Eu vou entender que eu tenho que fazer um autoexame, como Santo Agostinho ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo, ao final de cada dia, entender como eu poderia ter sido mais compreensivo, como eu poderia ter sido mais fraterno, mais tolerante. Porque na homogeneidade é difícil ter fraternidade. Se está todo mundo bem, lá no plano espiritual, né? Aqui estamos na diversidade, estamos na aceleradora de startup. Mergulhamos numa escola, na oportunidade divina do convívio na diversidade, mas não entendemos que é o fim do mundo, não entendemos que nós somos abandonados de Deus, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto maior a dificuldade, maior o proveito. Quem disse isso? Chico Xavier. Percebe a diferença? Então nós estamos aqui relembrando passagens do Evangelho, pinçadas dos Evangelhos por Kardec, trazidas à luz. Quem conhece o seu Aparecido Belvedere de Matão? Ele é o editor da Revista Internacional de Espiritismo. Eu fui fazer uma palestra em Matão, cujo título era o Evangelho de Jesus sobre a ótica espírita. E o seu Aparecido falou: "Ih, Papa, não me enrola não. O Evangelho de Jesus sobre a ótica espírita é a mesma coisa que o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a palestra é minha, eu dou o nome que eu quiser." É um querido, me pegou no pulo. Mas né, gente? Eu tenho feito questão de levantar isso porque faz muita diferença. A gente liberta as pessoas dos vendilhões do templo. Imagina o tanto que eles não ficaram furiosos com Jesus quando Jesus disse: aqueles 2 centavos que aquela viúva ali está dando, vale mais. Ele não falou que o outro não valia nada. Vale mais, porque ela está dando o necessário. Agora, o povo que vendia coisa no templo, imagina a fúria. Mata esse homem logo. Ele cura de graça. Ele cura de sábado. Como é que vão fazer com nossos negócios? Ixi, mas a gente defende a lei de Moisés e lá está escrito: não matarás. Então, imagina, gente, a hipocrisia, né? Como se fizesse diferença. Armaram uma arapuca, várias, né? Várias. Uma delas foi a história do ser lícito pagar tributo a César, né? Claro que não é. Não é lícito nem dominar um povo pela força, que tomar dinheiro desse povo para bastança de um imperador. Mas se Jesus responde isso, ele não tinha tido os 3 anos dele, mas ele aproveitou para dar uma lição. O dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tá impedido de mudar a circunstância, mas você está desimpedido de mudar a substância. Dá a Deus o que é de Deus. Então nós entendemos que toda essa diferença nos coloca com um movimento. Porque o Chico disse: muito embora, esse eu quero que vocês me ajudem a completar. Muito embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. Olha isso como é libertador. Olha isso como é libertador. Então, se hoje nós não temos mais a violência religiosa, pelo menos aqui nós espíritas, porque no Rio de Janeiro não se pode dizer a mesma coisa,
Algumas igrejas vão dentro das penitenciárias, convertem, entre aspas, alguns presos, e ao sair eles vão destruir terreiros de Umbanda e de Candomblé. Eu não sei se vocês estão acompanhando a epidemia de pastores estuprando crianças. Epidemia. Faz diferença ou não faz, gente? Nós somos uma doutrina libertadora, a doutrina do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma porta com maçaneta só para o lado de dentro, só a gente abre. Mas a gente tem essa diferença. Nós não estamos abandonados. Ao contrário. Com Jesus, com Kardec, nós temos liberdade. Nós entendemos que estamos atravessando um trecho do caminho e nós pretendemos sair daqui maior do que chegamos. Então, para isso, nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Não é isso que está lá na Lei de Conservação, no Livro dos Espíritos. Porque nós temos que dar conta do nosso planejamento reencarnatório. Senão eu não tenho forças para restaurar o dano que eu causei na família da Dona Célia. Eu não tenho forças para restaurar o meu pulmão, que numa existência passada, como fumante ou erguendo a espada de alguma forma, eu mutilei esse órgão. Então nós vamos cuidar da saúde. Nós vamos trabalhar o campo da espiritualidade. Estamos aqui, trabalhando o campo da espiritualidade. Se necessário, nós vamos buscar o cuidador do psiquismo, o psicólogo, o psiquiatra, para nos ajudar a trabalhar a questão da emotividade, do nosso equilíbrio emocional. Para que íntegros nós sigamos em frente, tocando as pessoas, como fez Jesus e os apóstolos. Lá no Vinha de Luz, Emmanuel lembra que eles eram em 12, com Jesus 13 e Maria de Magdala 14. Imagina que essa moça não sofreu no meio de 13 marmanjos, andando para cima e para baixo. Numa sociedade patriarcal e machista até hoje no Brasil. Imagina lá, que eles mandam as mulheres se cobrir inteira até hoje. E eles mudaram o mundo, gente. Não é conto da carochinha isso. Não é antes e depois de Cristo. Eles mudaram o mundo. Então imagina se Jesus dissesse assim, que aqueles caras não conversam. Ele ficasse na bolha dele, gostosa com os discípulos, tal, gostoso, com aqueles caras lá eu não converso. Não, ele ia na festa, ele ia no templo, ele ia na rua. E o apóstolo Paulo então? Não, porque aqueles caras não conversam. A gente estava na selvageria ainda sem o Evangelho, sem a espiritualidade do Evangelho. Então, nós reencarnamos em sociedade, vamos reler a lei de sociedade, vamos reler a lei de conservação, vamos reler a lei de destruição para entender que o que está acontecendo agora, não é que a gente vai passar pano, não é um conformismo, mas é um entendimento que isso são os estertores de um processo evolutivo multimilenar, os estertores de um modelo de civilização calcado no ódio, no orgulho, e que não deu certo, não é que não vai dar certo, não deu certo. O Rio Negro está enfrentando a pior seca dos últimos 121 anos. Mas o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU está avisando isso faz décadas. Que nós estávamos em crise climática e que iríamos para uma emergência climática na qual nós estamos agora. O que nós estamos trabalhando agora é para evitar uma catástrofe climática. Mas a emergência climática já é agora. Regiões desérticas, regiões alagadas, tornado. E hoje, a Samsung deu férias coletiva para 1.500 empregados da sua fábrica no Amazonas, na Zona Franca de Manaus, porque os insumos não chegam pelo rio para produzir. A férias coletiva que ia ser lá em dezembro, anteciparam para já, porque não tem mercadoria para trabalhar. Espiritismo é ciência, não é? A gente é atrevido, né? A gente fala que espiritismo é ciência, religião e filosofia. E a gente estava filosofando até agora. Ciência, a gente olha os dados, para não ficar parpite. Parpite a gente dá no futebol. É feio falar parpite na palestra, gente? Não é parpite, né? No futebol e tal. Mas ciência é ciência. Se nós temos 1.500 cientistas do mundo inteiro dizendo que nós precisamos preservar e parar de predar, porque lá na lei de conservação, o que Kardec fala? É lícito usar os recursos naturais para produzir e viver,
Mas nós estamos predando. Nós estamos predando num nível que a natureza não está dando conta de repor. A conta não fecha. Então, olha que triste isso. Nós somos uma sociedade antiética. Por quê? Porque estamos usando os recursos das gerações futuras que não nos pertencem. Gente, o Chico Xavier, antes desse nome sustentabilidade, ele apagava as folhas de papel que ele psicografava. Ele datilografava e ia lá e apagava para aproveitar e usar a folha de novo, gente. Olha o Chico, dando aula de sustentabilidade, preservação. Né? Então, olha, não falta lição para nós, na doutrina espírita, caminharmos, resgatando a nós mesmos, nesse processo de autoconstrução, tocando as pessoas, reencarnamos em sociedade, mas na moda do Cristo. Vigilância e prudência que não descambe para o julgamento precipitado. Eu vos envio ao mundo, tendes a pureza das pombas, mas a prudência da serpente, certo? Orai e vigiai. Então, prudência e vigilância, sem descambar para a malícia. Quem lembra a história do Zaqueu? O baixinho que estava lá, subindo na árvore. Jesus falou, o que foi? É que eu admiro o teu trabalho. Beleza, vou jantar na tua casa hoje à noite. E os discípulos, o Senhor na casa de um publicano? Aham. Eu não tenho medo das circunstâncias, eu influencio as circunstâncias. O poder não muda ninguém, o poder revela. Depois o apóstolo Paulo diria, a mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Todo-poderoso Saulo, absorvendo, acumulando poder religioso e político, a mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele descobriu na casa do Zaqueu? Que ele era um homem justo, mantinha um pequeno negócio, alimentava algumas famílias. Abençoada seja essa casa. Nesse momento vocês vão se lembrar, Jesus vira para os discípulos e diz, está vendo seus bananas? Vocês estavam julgando ele pelas aparências? Foi isso que Jesus falou, não, né, gente? Mas eu adoraria ver o olhar de Jesus para os discípulos assim, ó, tá vendo, gente? Vamos animar, vai? Sem julgamento, vigilância e prudência, sem descambar para a malícia. E assim por diante, gente, nós poderíamos ficar muito tempo aqui, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, graças a Deus, sob a ótica espírita, agradecidos por Kardec, por esse trabalho magnífico, né? Um trabalho político, hein, gente? Como educador, na época a igreja dizendo que não, eu vou ser dona das escolas. Kardec, não. O Estado é laico. Religião é uma coisa, o Estado é outra coisa. Porque nós vemos assistindo o fundamentalismo religioso gerando violência política até hoje no mundo. E lá no Congresso Nacional hoje, um projeto de lei proibindo o casamento homoafetivo. Espera aí. Os homoafetivos não querem se casar na igreja XYZ. Eles só querem o respeito da Constituição, que manda não discriminar por raça, cor, orientação sexual, credo. Como assim? Fazer uma lei desrespeitando a Constituição? É fundamentalismo religioso promovendo violência política, negando a possibilidade de existência daquela família. Ou seja, nem do ponto de vista cristão, porque vocês vão se lembrar, quando Jesus estava sendo crucificado, o apóstolo João conta que Jesus olhou para um discípulo querido, amado, mais próximo, e Maria vendo o sofrimento do filho. Ele tinha sido torturado, não era torturador. Ele era vítima de ódio, não era propagador de ódio. E muita gente aplaudindo enquanto ele estava sendo torturado. Homens de bem daquele tempo aplaudiam enquanto ele estava sendo torturado. Tamanha era a imoralidade daquele homem e das pessoas com as quais ele andava. Né? E o que Jesus diz ao ver Maria, o filho sendo torturado? Ele é teu filho, ela é a tua mãe. Isso é família. Cuidem-se.
Isso é família do ponto de vista cristão. Né? Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a família consanguínea e a família espiritual. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Olha Jesus. Por isso Evangelho. Evangelho é novidade, é boa nova. Por isso que Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico, chama Boa Nova aquele livro. 20 passagens dos Evangelhos. Lindo, né? Bossa Nova, um jeito novo de cantar o samba. Um sucesso. A gente escuta a Bossa Nova no elevador em Bangkok. Escuta a Bossa Nova, é uma música que eles chamam de world music. Toca em todo lugar do mundo. É a novidade. Evangelho é novidade, é mudança de postura. Até ontem era dente por dente, olho por dor. Hoje eu vos digo, amai ao vosso inimigo. Né? Bendito seja o Evangelho, bendito seja Kardec. Que nós possamos perceber cada vez mais os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado, gente. Alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta? Boa. Estou à disposição. Estou à disposição e com sede. Disposição? Sim. Nada, gente. Tudo acomodadinho aí? Tudo bem? Nós agradecemos profundamente. Eu que agradeço. Ter vindo de Ribeirão Preto direto para cá nesse tempo. Que gostoso. Nossa, que bom. Mas, valeu muito a pena. Valeu para nós também. Eu vou pedir permissão para quem já sabe da história, mas eu vou contar para vocês, para vocês aí, vocês dois, a história da vovó, né? Porque envolve vidas. Então, a vovó, eles moravam numa fazenda aqui na região que a gente chama Porta da Mata, a Fazenda Areias. Águas Quentes, a estrada ali que vai para Águas Quentes, também é um pedaço conhecido. Ela tinha 11 anos de idade, os pais tinham fazenda, e veio uma nuvem de gafanhoto e assentou no chão, porque de acordo com eles assentava no chão, mexia até e botava ovos. E ela então, o pai ficou meio desesperado, porque acabava a plantação ali também. Ela falou, pode deixar papai, eu vou fazer uma oração e eles vão embora. E ela fez a oração, eles levantaram o voo e foi embora. Ali então a vovó ficou famosa, né? Na região, aqui em Cristais, tudo por quê? Porque nossa Aninha, chamada Ana, né? Aninha, ela consegue fazer milagre. Aí os fazendeiros chamavam a vovó, via só botava gafanhoto, a vovó era convidada para fazer o trabalho lá da oração. E assim foi. Quando ela ficou adulta, ela começou a benzer. Aí ela curava pessoas. Mas católica, família muito católica, imagina, que claro. Isso foi em 1980 e poucos, né? Não chegava em 1900. Então, e o padre que hospedava na casa deles para fazer missa no local, né? Bom, aí, passado o tempo, ela casou com meu avô, que tinha fazenda aqui na região de Jericoara. Aí foi morar numa fazenda lá nessa região. E ela estava lavando a louça, para baixo da casa dela corria um córrego Barro Preto. Não sei se alguém daqui conhece, né? Não sei quem está, o Reginaldo conhece. Então, aí ela, da janela da cozinha, ela viu o córrego. Esse moço foi atravessar o córrego e o cavalo caiu por cima. E ela estava ali lavando, olhando aquilo. Apareceu um vulto do lado dela e falou, corre lá e salva o rapaz. E ela fez isso automaticamente, ela chegou lá, puxou o cavalo, tudo. Aí o Corbosa falou assim, nossa, a senhora é tão pequenininha, salvou minha vida, porque é a raça, né? Então, aí ela tirou o cavalo, o moço agradeceu e foi embora. Ela volta, continuou a fazer a tarefa, apareceu esse mesmo vulto e falou assim para ela, agora vocês mudem para Cristais Paulista e fundem um centro espírita. Poxa, olha que coisa. Presta atenção. Aí o vovô chegou da roça, né, e ela falou com ele, então nós vamos mudar para Cristais Paulista, porque essa aqui são 30 alqueires que eram deles também. E essa casinha do lado aqui, era deles também, tinha um casarão que morava os pais do meu avô, que seria em frente à rodoviária que foi demolida. Então ela veio morar aqui com meu avô, isso foi em 1928. Então eles moraram aqui. E ali ela começou a receber os mendigos, aqui aparecia tanto mendigo, eu ainda acompanhei uma fase. E ela recolhia eles e punha na sala aqui dessa casinha.
e colchão no chão, e dormia mulher, homem e criança, né? Então, aí a minha tia falava assim, nossa, eu tinha um horror desse tempo, porque a gente tinha que pular os corpos para chegar na cozinha e fazer café para eles. Ela era assim, ela eram duas, então elas estavam assim. Bom, ela nem sabia quem era esse vulto. Ela veio para cá obedecendo, e ela benzia, né? Na benzedeira, como o povo falava, e aqui então ela era conhecida como Dona Cianinha, porque naquele tempo chamava ela de Cianinha. O povo não chamava Cianinha para benzer, para não ver os benditos gafanhotos. Bom, aí o Guilherme Morato, o doutor Guilherme Morato, que vocês conheceram, né? Ele era dentista aqui na escola. E o Zé Russo também, né? Assim, muito conhecido aqui. Então, o que ocorreu? O Guilherme Morato, de certa forma, um filho da vovó depois também, casou até com uma parente do Guilherme Morato. Então, aí, Franca, uma filha dela foi morar em Franca, filha da minha avó e tal, começou a frequentar lá o Zé Russo. Então, teve uma intimidade, se eu conheço a família também. Só que antes disso, através do Guilherme Morato, que frequentava aqui Cristais, eles falaram assim, vamos falar para a dona Cianinha, mostrar aqui a foto, várias fotos, para ela falar descobrir quem que esse espírito que apareceu para ela lá na fazenda. Aí passando fotos, ela falou, é esse, quando é esse, era Eurípides. Nossa. Entendeu? Então, esse centro, a origem dele é de Eurípides Barçanufo, por isso que chama Eurípides Barçanufo. Até quando eles fundaram, na ata de fundação, foi o José Russo e o Guilherme Morato. Quando eles fundaram, eles puseram cristalense. Porque, se por aquela coisa de teoria espírita, né? Na mais daquele tempo, fala assim, já não pode pôr o nome de uma pessoa, porque às vezes ela não está evoluída, e põe ela como mentor da casa, e não é, né? Então, aí o nome, puseram um nome geográfico, Centro Espírita Cristalense. Aí o Leão, meu esposo, não confirmava com isso, eu imagina o nome, né? Geográfico, vamos dizer assim. Aí mudou o nome para a Instituição Espírita Eurípides Barçanufo, ele fez esse trabalho aí. Então, nós estamos aí. Isso, a vovó mudou para cá, então, em 1928, nessa casinha. Tá? E está aqui até hoje, graças a eles. Né? Ela fez muitas curas que eu vi. Vinha gente de cidades de fora, ela dava um passe, no passe ela curava. Uma vez eu estava na casa dela, que ela já foi morar no casarão ali. Ela veio uma senhora com a filha de Goiás, que ficou sabendo dela. Ela não perdeu a voz, não falava. Ela estava junto, ela deu o passo, ela terminou de dar o passo, a moça voltou a falar. Então, foi uma das coisas que eu vi, tá? Então, é uma memória, assim, que a gente é capaz de conservar e resgatar sempre, né? Sempre. Porque, olha, né? E eu disse, então, está aqui conosco, viu? E agora, contigo. Obrigado. Eu vou desejar para você que você vá com Deus, porque eu sei que você está em Deus. Então, isso aí que é bom, né? Voltar para o Ribeirão Preto, continuar em Deus, que isso é muito importante. Gente, vocês não querem falar nada para ele? Agradecer. Eu que agradeço. De coração para coração, né? Volte sempre, viu? Obrigado, sigo à disposição. Eu agradeço profundamente. Traz sempre aí seu conhecimento, a sua paz, né? Tudo isso aí, a sua luz para nós, tá? Vou pedir para o Reginaldo, então, fazer a oração final para nós, Reginaldo. O Reginaldo é o presidente da instituição. Só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a esses amados mentores, amigos espirituais que conosco vieram, que nos proporcionaram esse momento de conhecimento, de reflexão, e juntos, unidos, trabalharmos no bem. Muita paz, muita luz.